Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. E o Procon de Mogi multou uma empresa de serviços financeiros por cláusula abusiva em contratos. Além disso, eles também fiscalizaram os supermercados aqui na cidade. Eu vou conversar com a Fabiana Bava, ela que é coordenadora do Procon aqui da cidade. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Notícias da Guardiã, que já está no ar. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos em imagem e som em mais uma edição do Notícias da Guardiã, edição Mogi das Cruzes, em todas as plataformas digitais, todas as quintas-feiras em nossa programação, para você que está ouvindo aí no seu carro, no seu celular, no seu computador. E para você também que está nos assistindo pelo YouTube e também em outras plataformas. Já aproveitem, curtam as nossas redes sociais. Tá bem aí na telinha do seu celular, do seu computador ou da sua TV. Aproveita para mandar um WhatsApp pra gente, que é o 011 98826 4492. Mandem suas críticas, suas sugestões. E também falem aí sobre a nossa programação da maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. O assunto hoje é Procon e eu vou conversar com ela. Seja muito bem-vinda pela segunda vez, Fabiana Bava, aqui na Guardiã. Obrigada, Gabi. O prazer é meu. Bom, olha, tô sabendo que o Procon aqui de Mogi das Cruzes deu uma multa numa empresa, né, que faz intermediação a quem deve, né, para bancos, para instituições financeiras. Por quê? O que aconteceu? É uma empresa, na verdade, que ela apresenta um serviço de intermediação de negócio para renegociação de dívidas. Então, a pessoa tem alguma dívida com um banco, com uma financeira, e aí ela vai contrata essa empresa para fazer uma renegociação, para tentar reduzir juros, fazer revisão de parcelas. No entanto, quando ela teve um problema, essa empresa parou de dar resposta e esse consumidor procurou o Procon. E quando a gente foi analisar o contrato, a gente verificou que havia uma cláusula no contrato prevendo que, se a pessoa fizesse uma reclamação ao Procon ou constasse qualquer reclamação junto ao Google ou junto ao site Reclame Aqui, que esse contrato seria automaticamente rescindido com a perda dos valores pagos. Então, isso caracteriza uma cláusula abusiva, porque retira um direito do consumidor, retira um direito que a pessoa tem de se socorrer dos órgãos de defesa e de utilizar plataformas para denunciar eventual conduta abusiva, conduta errônea ou uma falta de cumprimento de uma responsabilidade da empresa. Então, fazer essa proibição é ilegal e é considerada, inclusive, uma cláusula nula. Né, é nula de pleno direito, que a gente diz, por ser uma cláusula abusiva. Então, essa conduta viola o código, então por isso que precisa da atuação, da fiscalização do Procon para multar. E qual a orientação do Procon para o consumidor não cair nesse tipo de golpe, de armadilha? Olha, é importante ter muita atenção com essas empresas de intermediação. Então, você entra nas redes sociais, hoje limpe seu nome, refinancie, revise seu contrato. Então, tem muito apelo e a gente tem uma situação de superendividamento da população. Com isso, as pessoas acabam caindo, elas não averiguam direito quem é a empresa, se essa empresa é uma empresa que tem resultado no mercado. Às vezes a gente vai verificar, é uma empresa que acabou de ser aberta há 3, 4 meses. Você vai verificar o e-mail, o nome fantasia, ela está tentando imitar o Serasa, por exemplo. Então, isso induz a erro ao consumidor e o consumidor não se cerca dos cuidados necessários para fazer essa contratação. E aí, ele paga um valor lá para, teoricamente, ter o valor da dívida reduzido. Alguns são até iludidos, pensando que, se pagando aquele determinado boleto, ele vai estar pagando a dívida, né? Porque às vezes são iludidos com isso. Olha, já refinanciamos, já revisamos o seu débito é X, é só você pagar, e a pessoa paga e essa empresa desaparece. Você vai localizar, às vezes, o endereço, não tem nada lá funcionando. Você vai ver o e-mail, ninguém responde, o contato feito em regra via WhatsApp é bloqueado, e aí isso é um caso de polícia quando acontece isso. É importante ter atenção com a empresa que você contrata. Outra situação importante também que vale a pena a gente ressaltar, é que é o seguinte, por exemplo, se você procura uma empresa e a empresa diz que vai entrar com um processo para você,
é uma empresa de serviços financeiros, ela diz que vai entrar com um processo para você, que vai cobrar uma perícia contábil, alguma coisa assim, você tem que desconfiar. Por quê? Porque esse tipo de atividade, ela só pode ser desenvolvida por um advogado. Ela não pode ser desenvolvida, a empresa de serviço financeiro, ela não tem, vamos dizer, ela não tem como postular em juízo em seu nome. Então, o ideal é que o consumidor contrate uma sociedade de advogados, um advogado, uma empresa de advocacia, e não uma empresa financeira. Porque, inclusive, se um advogado presta serviço e capta clientela dessa maneira, isso é considerado uma infração ética. Então, é importante a pessoa já, se é para entrar com um processo, observar bem essa conduta, porque ela pode não estar muito correta. Olha, aqui no Notícias da Guardiã, eu tô conversando com a Fabiana Bava, coordenadora do Procon aqui de Mogi das Cruzes, e ela tá explicando pra gente, orientando você que acompanha a nossa programação a não cair em golpes de instituições que oferecem aí serviços para limpar o seu nome, conforme ela havia dito aí, a população está hoje, a grande maioria da população tem o nome no Serasa, no SPC, e aí para você ficar atento, então, às propagandas, por exemplo, que você vê no Facebook, né, nas redes sociais, lá, limpe seu nome em 3 dias. Isso não existe, né, Fabi? Tem que prestar muita atenção. Às vezes o que acontece? A pessoa vai, entra lá, pensa que é uma empresa, e aí os ícones, né, as marcas, estão remetendo ao Serasa. Você pensa, é coisa do Serasa. Quando você vai ver, eles te mandam pagar um boleto em nome de uma pessoa física. Então você vai ver, às vezes é uma empresa que não é consolidada e você ainda pagou o boleto em nome de uma pessoa física. Então a situação fica bem complicada, porque você perde até a condição de fazer o rastreio disso. Você pode perder o dinheiro, né? Com tomar certeza, um golpe. Isso é um golpe, né? Com certeza. Então alerta aí a esse tipo de golpe. E aí, quando isso acontece, a pessoa vai procurar o Procon. Qual que é, como ela deve prosseguir com isso? Ela deve procurar o Procon, porque a depender do caso, a gente não pode generalizar, a depender do caso você consegue fazer uma notificação à empresa, a empresa pode se manifestar, pode esclarecer alguma eventual dúvida do consumidor, ou às vezes a gente orienta que aquele não é o caminho correto. Então, o ideal é procurar o Procon. Existem casos onde a gente vai averiguar e vai falar, olha, isso aqui precisa denunciar a polícia, isso aqui precisa registrar um boletim de ocorrência, né? Então, depende. O ideal é você realmente procurar o Procon para a gente verificar a situação concreta e aí poder dar as orientações. Já teve caso de polícia? Sim, a gente orienta. Quando a gente verifica que a empresa não presta, que a empresa não está prestando as informações devidas, que ela não é uma empresa... que às vezes é uma empresa que está cancelada, por exemplo, e está vendendo ainda, e ela tem restrições judiciais, ela não cumpriu com aquilo combinado, por exemplo, de ingressar com um processo e a pessoa já pagou 2, 3 mil reais e você vai checar e o processo não existe. Então, são condutas que precisam ser denunciadas, sim, para que a polícia averigue. Ah, não, é só uma questão de que é uma empresa que estava quebrando e acabou não cumprindo uma obrigação, ou tem uma caracterização de um possível estelionato, de induzir realmente, de enganar. Então, isso é uma averiguação que a delegacia, né, a polícia faz e encaminha para o Ministério Público, né, para verificar se isso pode ser enquadrado como um delito ou não. Tá? Agora, Fabiana, essa empresa que foi multada especificamente, sim, essa empresa existe? Isso. Ela só foi multada? Isso. Como é que vocês chegaram até ela? Por causa dessa reclamação que a gente chegou e conseguiu fazer a análise desse contrato, onde a gente verifica que ali é uma infração concretizada. A gente não precisa verificar nada além. Está ali expresso que é uma cláusula abusiva que está restringindo um direito do consumidor, sob pena, se ele reclamar, o contrato ser rescindido. Então ali é uma vamos dizer, uma violação que tá na cara. Pois é, olha, prestem atenção. Mudando de assunto, o Procon também está fiscalizando supermercados aqui em Mogi das Cruzes. Com produtos aí com prazos de validades vencidos e até com larvas, é isso? Isso. Na verdade, assim, o trabalho de fiscalização do Procon, ele é contínuo, então sempre nós estamos fiscalizando, só que nas últimas semanas a gente teve muitos casos, né? A gente, em uma semana, em 4 dias, na verdade, a gente autuou 4 supermercados, onde a gente encontrou vários prazos de validade, produtos com prazo de validade vencido, e em alguns casos com caruncho, com larvas, e eram produtos, alguns, que nem estavam com prazo de validade vencido.
mas estavam, vamos dizer assim, contaminados. Então, esse nosso alerta é especialmente aos fornecedores, né? Para que eles se atentem. Isso é uma obrigação do mercadinho, do bar, de todos os lugares que vendem qualquer tipo de produto comestível, de que ele precisa verificar o prazo de validade, porque isso pode dar um problema sério à saúde. E quando o PROCON chega e verifica que tem prazo de validade vencido, isso é considerado uma infração grave. Então, mesmo que seja um supermercadinho pequenininho, o fornecedor está ali batalhando, né, com o negócio dele, o PROCON não tem alternativa de não autuar, porque é uma infração grave. Então, fica o nosso alerta para que essa situação seja verificada constantemente por qualquer fornecedor de produtos comestíveis especialmente. Agora, essa fiscalização que vocês chegaram a esses supermercados que foram multados... Foram denúncias. Foram denúncias? Foram denúncias, isso. Foram denúncias e a gente foi averiguar e realmente a gente constatou que era um problema... Recorrente e de muitos produtos, né? Às vezes acontece um produto, 2 produtos, mas a gente avalia pelo porte do mercado. Tem muitos produtos em locais diferentes, então você vê que falta, né, uma política ali de trabalho para diminuir essa incidência. É uma situação difícil, a gente sabe a quantidade de produtos que tem dentro de um supermercado, né? Por isso que tem um trabalho da Associação dos Supermercados, que é o de olho na validade, né? A gente incentiva os comerciantes a aderir a esses projetos. Por quê? Porque isso ajuda o consumidor, ele vai lá olhar e vai falar, olha, isso aqui está vencido. E aí, em regra, o supermercado permite, quem faz a adesão nesse projeto, ele permite que a pessoa leve 2 produtos. Entendeu? Ela vai pagar por um e vai levar um a mais dentro da validade, porque ela identificou um produto sem validade e ela vai lá e informa o fornecedor retira aqueles produtos sem validade e ela leva o que ela vai pagar e um a mais dentro da validade. Então, o que acontece? Os supermercados que participam desse tipo de iniciativa são supermercados que a gente dificilmente encontra um produto fora da validade, porque tá toda hora ali um consumidor e se passa batido, o consumidor pega. E aí já avisa ali e a pessoa vai e organiza o estoque. Então, são alternativas para que os fornecedores também se evitem, né, a multa, porque depender do porte é uma multa mais alta. Ela pode variar de 800 a 300 mil reais. A 300 mil reais? 300 mil reais, a depender do porte da empresa, da quantidade de caixas que o supermercado vai ter. Então, olha, atenção vocês, donos de supermercados, né, de armazéns, fiquem ligados aí com o prazo da validade, porque a multa é alta, vai doer no bolso, né? E depois não adianta reclamar, né, Fabi? Isso aí, a gente tá para tentar orientar para evitar esses tipos de problema, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor que está querendo tocar o seu negócio pós-crise, pós-Covid, precisa, né, alavancar o negócio, mas precisa ter atenção. Olha, pra gente encerrar, qual é a orientação do PROCON, então, para a população, né, que vê qualquer coisa diferente aí do que é comum, e como é que ele faz para procurar e para fazer essa denúncia? Tem algum canal de internet, telefone, e-mail? O telefone para denúncias é o 4798-5090. Você pode ligar para fazer a denúncia por telefone. Então, 011-4798-5090. O pessoal da técnica coloca no GC. Isso. Agora, se você precisar levar um caso pessoal, que abrir um processo, alguma coisa assim, aí é importante você agendar pelo site da prefeitura, escolher qual das unidades do PROCON você quer o atendimento, ou você pode fazer à distância, encaminhando a sua demanda, os documentos, para o atendimento.procon@mojedascruzes.sp.gov.br. Lembrando que não pode ser trote também, gente. Tem que ser denúncia real, né? Porque com certeza. Às vezes tem gente que denuncia coisas que não existem só porque ficou com raiva, porque não teve um desconto, enfim. Tem que levar em consideração todas essas questões. Fabiana Bava aqui conosco, obrigada pela sua participação, suas considerações finais. Obrigada, Gabi. É só para deixar a nossa alerta de que a atuação do PROCON é no sentido de tentar uma conciliação, tentar que os fornecedores e os consumidores, eles conversem de maneira
a solucionar, encontrar acordos. A gente não está fazendo a caça às bruxas. Às vezes os fornecedores, nossa, mas está multando. A nossa intenção é regular o mercado de maneira que haja essa harmonia para proteger os consumidores que são mais fracos, mas também para orientar o fornecedor quais são os deveres que eles não devem deixar de cumprir. Muito bem, obrigada pela sua participação. Volta toda semana com a gente, pode ser por telefone, não precisa vir. Gabi. Volta para contar pra gente. Tá ótimo. Obrigada a vocês que nos acompanharam no Notícias da Guardiã. Fique ligado, continua a nossa programação em áudio, então clica lá no link, né, no Alto Tietê. A música, ela segue 24 horas por dia, 7 dias por semana. A cada 30 minutos você se mantém bem informado sobre a sua cidade, a sua região, o que está acontecendo no estado de São Paulo. Curtam as nossas redes sociais, tá bem aí na telinha do seu celular. Não deixe de acompanhar a gente. Até mais. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes.